Pois bem, se os movimentos sociais, tipo MBL, Vem Pra Rua, Avança Brasil, se eles quiserem mesmo cumprir a nota que tiraram nesta quinta-feira, dia 29 de novembro, dizendo que vão convocar o povo para ir para as ruas para protestar contra o Supremo Tribunal Federal, se eles quiserem cumprir realmente o que se dispuseram a fazer ali naquela nota oficial, eu acho que já pode ir se organizando, né? Eu sou o primeiro para ir para a rua junto. Eu quero dizer para vocês aqui que de todas as manifestações que ocorreram desde 2015 para cá, desde as jornadas de 2015, eu compareci a todas elas, né? E não compareci apenas para registrar o que estava acontecendo ali, não, porque eu era como militante mesmo. Porque eu sou a favor de todas as mudanças que estão ocorrendo aqui para restabelecer os princípios da autoridade, da moralidade no nosso país. Eu sou jornalista, eu vivo exatamente numa sociedade onde prevalece o Estado democrático de direito, mas onde a liberdade não pode ser usada para acabar com a liberdade dos outros, principalmente a minha como jornalista. Mas, enfim, o que eu quero dizer é exatamente isso que eu acabei de dizer ainda há pouco. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu fiquei assistindo toda a sessão do Supremo Tribunal Federal no final da tarde desta quinta-feira, dia 29 de novembro. A sessão foi convocada para examinar o mérito da ADI proposta pela Procuradoria-Geral da República para, enfim, revogar os efeitos do decreto de indulto natalino do ano passado, assinado pelo presidente Temer. O objetivo era esse aí mesmo, aí examinar o mérito do decreto, né? Porque já em dezembro a ministra Carmen Lúcia, depois em março o ministro Barroso, eles já tinham monocraticamente, ou seja, individualmente, eles já tinham tomado a decisão de proibir, digamos assim, os efeitos de alguns dos dispositivos desse decreto editado pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado, indulto de Natal. Indulto de Natal sempre, desde que eu sou criança, eu sei que é indulto de Natal assinado pelo presidente da República. Isso nunca assombrou praticamente ninguém, esses indultos aí. E desde a Constituição de 88, ano após ano, os indultos de Natal, eles têm obedecido praticamente as mesmas regras. Ou seja, quem tiver cumprido 1/3 da pena por ocasião da edição do decreto até o limite de 8 anos vai ser beneficiado pelo indulto de Natal, que nunca alcançou corrupto. Nunca. Pois bem, mas no ano passado o que fez o Temer, o presidente Temer? Ele ampliou os efeitos do decreto de indulto de Natal. E ampliou, todo mundo acha, eu também acho, para já ir beneficiando muita gente aí que cometeu crimes de colarinho branco, inclusive companheiros do presidente. Então, basicamente, o que fez o ministro Barroso na cautelar que ele concedeu em março? Ele disse o seguinte: os efeitos do decreto funcionam, tudo bem, mas não tem efeito aqueles dispositivos que ampliam de 8 para 13 anos de cumprimento da pena, e não tem efeito o decreto do presidente na parte em que ele reduz de 1/3 do cumprimento da pena para 20% apenas do cumprimento da pena para efeito de indulto. E, além disso, o ministro Barroso também suspendeu um outro efeito do decreto assinado pelo Temer, que é o de ampliar para casos de corrupção os efeitos do indulto de Natal, beneficiando aí toda essa corja de políticos que estão condenados aí, que estão cumprindo pena ou não cumprindo pena, enfim. Cumprindo pena, claro, né? Mas enfim. Então o julgamento do mérito sobre esse decreto e sobre a cautelar, ipso fato, né? Ocorreu nesta quinta-feira agora, começou na quarta-feira, veio para quinta-feira, né? E nesta tarde de quinta-feira, quando já havia sido formada maioria a favor do decreto do presidente, já estavam 6 votos proferidos ali, num total de 11 ministros, né? Então, maioria absoluta.
quando estava naquele ponto ali, o ministro Luiz Fux, que estava querendo embaralhar o jogo, porque ele é contra, né? Ele pediu vistas e suspendeu o julgamento, né? Mas já estava formada a maioria. Quando for retomado esse julgamento, não tem, só falta ser proclamado o resultado, porque, enfim, de fato, já o presidente Temer já pode ter a segurança que o decreto que ele assinou no ano passado tem total efeito. E vocês têm alguma dúvida que o presidente Temer, este ano, no novo indulto, não vai usar os mesmos parâmetros do indulto do ano passado? Eu não tenho dúvida de que ele vai fazer isso aí. Beneficiando mais gente ainda, mais criminosos do colarinho branco, aí, beneficiando muitos companheiros do PT, do PMDB, do PSDB, do PP, gente que está presa aí, né? Então é isso que vai acontecer. No julgamento ainda, além dessa... Mas espertamente o ministro Gilmar Mendes, quando percebeu que o ministro Luiz Fux tinha pedido vistas do processo, portanto suspendendo a decisão, a proclamação do resultado, o ministro Gilmar Mendes pediu então que se manifestassem pelo menos sobre a cautelar que em março concedeu ao ministro Barroso. Ou seja, o pleno do Supremo, naquele momento ali, quase no final da tarde, foi chamado a decidir sobre os efeitos da cautelar sobre esse decreto, né? E aí se estabeleceu uma nova discussão, e quando estava em 5 votos pela manutenção da liminar, contra 4, o presidente do tribunal pediu ele vistas do processo, né? Espertamente ele pediu vistas porque ele é contra também, né? Bom, então tem 2 pedidos de vista de processo. De qualquer maneira, também não importa, porque na próxima sessão do Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer é que vai ser concluído esse julgamento, falta 3 ou 4 ministros aí para votar, isso não altera o quórum, né? Então fica estabelecido aí o seguinte, que vale todos os efeitos do decreto de indulto do ano passado, beneficiando todos os presos que cumprem aquelas condições ali estabelecidas no decreto e que beneficiem, inclusive, corruptos, que estejam presos até 1/3 da pena e que tenham, que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena, né? Esses vão ser soltos aí, condenados até 13 anos de cadeia. Então, agora o Bolsonaro já avisou, né? Isso aí vai ser o último decreto, esse que vem agora do Temer, antes dele assumir, porque quando ele assumiu, ó, acabou essa festa aí, não tem mais indulto de Natal para ninguém, né? Agora, sair às ruas nesse momento aí, só se for antes do próximo, mas nem adianta mais, isso aí já está decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal. São favas contadas, né? Esse jogo está jogado, esse jogo aí está jogado.